Iremos começar nossas videoaulas com o assunto de matrizes. A definição de matriz é um agrupamento retangular de números. Os números neste agrupamento são chamados de elementos ou entradas da matriz, ou seja, estarão dispostos em m linhas e n colunas. E a quantidade de elementos dispostos na matriz ou na tabela será a quantidade m vezes n elementos. Ou seja, a matriz A, como está demonstrado, ela pode ter n elementos na linha e pode ter m elementos na coluna. Quem determina essa quantidade de m e n elementos é o produto desse m e n elementos. Então, cada elemento ele possui uma característica, ou seja, cada elemento tem como se fosse um nome. Por exemplo, A11, A12. Esse A11 significa, por exemplo, que ele está na linha 1 e coluna 1, ou seja, o elemento A e J. A e J, o I sempre é um número da linha e o J sempre é o número da coluna. Ou seja, o elemento A13 é um elemento que está na primeira linha horizontal e na terceira coluna vertical. Como vocês sabem agora o que é uma matriz, a matriz ela tem várias classificações. A matriz linha, como está sendo indicado, é uma matriz formada por uma única linha. Ou seja, independente de quantos elementos ela tenha, ela vai ter que ser formada por uma linha. O exemplo, a matriz 2, 5, 9, é uma matriz 1 por 3. Mas poderia ser uma matriz 2, 5, 9, 7, 8, 10, 20. E seria uma matriz 1 por 6, porque ela tem uma linha e 6 colunas. O inverso dela é a matriz coluna, a matriz formada por uma única coluna. Ou seja, pode ter n elementos, só que esses n elementos serão todos dispostos na coluna. Bom, como toda operação matemática, existe a matriz zero, a matriz nula, que é representada por um zero. Mas sabendo que a matriz zero ela não é um zero de fato, ela é uma matriz composta por n elementos e todos esses elementos são zero. A matriz quadrada, como vocês podem ver, a matriz nula ela foi representada por uma matriz que tem a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas. Quando isso acontece, a matriz ela se torna quadrada. Por quê? Ela vai ter 3 linhas e 3 colunas. 3 ao quadrado, 9. Ela vai ser sempre uma matriz que o número de linhas ou o número de colunas elevado ao quadrado vai dar a quantidade de elementos. A matriz de ordem 2, ela quer dizer que tem 2 linhas e 2 colunas, como o exemplo citado. Uma matriz quadrada, os elementos A e J, em que I igual a J, constitui a diagonal principal de A. E quando I mais J igual a N mais 1, constitui a diagonal secundária de A. O que isso quer dizer? Como vocês podem ver, os elementos A11, A122, A33, A44, esses elementos constituem a diagonal principal. A diagonal secundária ela é composta por os elementos A41, A32, A23, A14. Esses elementos vocês vão notar que independente da ordem da matriz, ou seja, independente se ela vai ter n elementos ao quadrado, sempre a diagonal secundária vai respeitar essa lei de I mais J igual a N mais 1. A matriz diagonal é toda matriz quadrada, lembrando que vocês podem perceber que todos os conceitos, um está ligado ao outro. Então, em todos os elementos que não pertencem à diagonal principal são nulos. Ou seja, ela tem uma única diagonal principal. Vocês puderam observar que a diagonal principal sempre começa da esquerda para a direita, descendo a diagonal, uma diagonal decrescente, uma reta decrescente. Se você for imaginar, é sempre uma reta decrescente. Só tem elementos não nulos na diagonal principal. A matriz de identidade é toda matriz diagonal em que seus elementos da diagonal principal são todos iguais a 1.
Ou seja, é a matriz unidade. Ela é muito importante nas propriedades que vão surgir mais à frente. Propriedades de operações com matrizes. Matriz escalar. A matriz diagonal em que todos os elementos A e J iguais sempre entre si para I igual a J. É uma matriz escalar. Ou seja, todos os elementos da diagonal principal serão 5 e todos os demais serão 0, porque é uma matriz escalar em que os elementos da diagonal principal eles terão valores não nulos e os demais serão nulos. A matriz transposta é a matriz que se obtém transformando ordenadamente cada linha de A em coluna. Denota-se A elevado a T. Por exemplo, A1, 2, 3. Na segunda linha, 6, 8, 4. Na terceira linha, 5, 9, 7. Para poder transformar a matriz A em uma matriz transposta, tudo que é linha vira coluna. Tudo que é coluna vira linha. Todo elemento I vira J. Todo elemento J vira I. Como vocês puderam observar, o elemento 1, 1 permaneceu na mesma casa. Mas, por exemplo, o elemento 1, 2, que está representado por 2, ele se torna 2, 1. Ou seja, ele saiu da linha 1 e coluna 2 e foi para a linha 2, coluna 1, como está representado na matriz transposta. Aí observe, se a matriz transposta ela é a troca de linha por coluna, então a transposta da matriz transposta ela é a própria matriz. Eu tenho uma matriz, transformo ela em transposta, ou seja, eu mudo a linha, o que é linha vira coluna, o que é coluna vira linha. Se eu faço esse processo novamente, eu volto para a matriz. E vocês podem ter uma observação que eu tenho uma matriz A mais uma matriz B e quero a transposta. Eu tenho que fazer a transposta de cada uma e depois somar. Se você somar as matrizes A mais a matriz B e fizer sua transposta, aí a transposta da matriz AB. Mas se você quiser a transposta de A mais a transposta de B, aí você tem que fazer antes. A matriz triangular superior nada mais é do que elementos não nulos acima da diagonal principal. Ou seja, abaixo da diagonal principal sempre terá um triângulo. Se vocês puderem observar, você consegue fazer um triângulo, sempre um triângulo, independente da ordem da matriz, abaixo da diagonal principal. E a matriz triangular inferior é exatamente o oposto. Você consegue fazer um triângulo de zeros ou um triângulo de uma parte nula da matriz acima da diagonal principal. A matriz simétrica é a matriz quadrada onde A e J igual a AJI. Ou seja, neste caso, a parte superior é uma reflexão da inferior em relação à diagonal principal. Aí, como vocês podem observar, vocês já estão familiarizados com os termos A e J, AJI. Você vê, o elemento 1, 2 é o 3. Elemento 1 e 2J é igual ao elemento 2J, 1I. Como vocês podem ver, o 3 e o 3. Assim como o menos 1, assim como o 7. Agora, a diagonal principal, ela não está envolvida nessa reflexão. Os termos que estão envolvidos são os termos superiores e inferiores à diagonal principal. Tem que se atentar. A matriz antissimétrica é uma matriz quadrada cujo a transposta da matriz é igual à sua oposta. Ou seja, uma matriz transposta é igual a matriz multiplicada por menos 1. A igualdade de matriz são duas matrizes do mesmo tipo, M, N, que são iguais, se somente se os elementos correspondentes são iguais. É simples, se eu tenho uma matriz A, B, C, D é igual a 2, 4, menos 3 e 7,
Então, só é válido se somente se o A for igual a 2, o B igual a menos 3, o C igual a 4 e o D igual a 7. Parece até um pouco redundante, mas para as matrizes serem iguais, para a igualdade prevalecer, se somente se o elemento A e J for igual ao elemento B e J. Se fosse uma matriz 1, 2, 3, 4, a outra matriz para ser igual tinha que ser 1, 2, 3, 4. Não poderia ser 1, 3, 2, 4. Não poderia ser menos 1, 2, 3, 4. Ou então, até mesmo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Porque uma matriz só é igual a outra matriz se todos os elementos forem iguais. E assim, galera, a gente encerra essa videoaula básica, breve, sobre matrizes. Se gostou, deixe o seu like, volte, comente, entre na nossa fanpage, qualquer dúvida, estamos à disposição. Muito obrigado, valeu, galera.